Robocop é uma mistura de ficção científica com um filme policial que fez um grande sucesso em 1987, com um orçamento de 13 milhões de dólares e conseguiu arrecadar 53 milhões. O filme conta a história de Alex Murphy, que era um policial que foi morto por bandidos durante um combate. E depois foi transformado em um ciborgue ultra sofisticado por cientistas que trabalham na força policial, a fim de ser usado na luta contra o crime na cidade de Detroit. Porém, apesar de ter a sua memória apagada, lembranças acabam assombrando ele, procurando a buscar vingança. Os atores Michael Ironside, Arnold Schwarzenegger e Rutger Hauer foram cotados para o papel, só que acabou ficando para Peter Weller, ator e maratonista nas horas vagas, que estava em forma para o papel. E inicialmente, o diretor Paul Verhoeven não filmou a cena da morte oficial de Murphy, que depois permitiu torná-lo Robocop. O orçamento do filme já havia terminado e não seria possível adicionar a cena depois da filmagem. Verhoeven e o produtor John Davidson entraram em contato com o estúdio, conversando sobre a cena e conseguiram mais dinheiro para filmá-la. E o processo de fabricação da armadura do Robocop levou mais de 8 meses. E a armadura só ficou pronta no primeiro dia da filmagem. E Peter Weller não teve tempo para treinar os movimentos. Então, a produção teve que ser interrompida para que o ator aprendesse a se movimentar com a armadura. E para ser colocado em seu corpo, levava em média 11 horas. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E mesmo removendo as partes, Peter Weller ainda tinha muita dificuldade para se mover. E ele foi insistindo até que encontrasse uma solução. E nas cenas que o Robocop dirigia a viatura, o ator não vestia totalmente a armadura, apenas a parte de cima, por causa de um grande volume e não cabia dentro do carro. É por isso que na maioria das cenas só mostrava ele se preparando para sair e para entrar. Ou seja, nas cenas que ele estava dentro do carro, ele estava só de bermuda. E para manter a ilusão que o Robocop estava totalmente com o traje dentro do carro, a maioria das cenas mostrava apenas o primeiro pé saindo. E o traje do Robocop era tão quente e pesado que o ator Peter Weller perdia 1 quilo por dia devido à perda de água. E eventualmente, um ar-condicionado era instalado dentro do traje. E como as luvas do traje do Robocop eram feitas de espuma de borracha, as chaves do carro batiam nas mãos de Weller toda vez que ele tentava pegar. E só depois de 50 tentativas de gravação que o ator finalmente conseguiu pegá-las. E apesar da história do filme se passar numa Detroit futurista, as cenas nunca foram gravadas na cidade. De acordo com o produtor John Davidson, eles descartaram filmar na cidade porque não tinha nenhuma construção futurista ou moderna. As filmagens ocorreram nas cidades de Pittsburgh e Dallas. A entrada para o prédio da OCP era, na verdade, a entrada principal da prefeitura de Dallas, e com extenso trabalho fosco para que o prédio pareça um arranha-céu gigante. E graças ao grande sucesso, foram produzidas mais 2 sequências. O segundo filme é de 1990, com um orçamento de 35 milhões de dólares, só que arrecadou 45 milhões. E o terceiro filme, de 1993, foi um fracasso, sendo o pior filme da franquia. E, segundo a crítica, o melhor filme mesmo foi o primeiro de 1987. E o desenho animado de 1988 era a continuação direta do primeiro filme e teve apenas 12 episódios. E aqui no Brasil foi exibido na Rede Globo dentro do programa Show da Xuxa.
E uma curiosidade na série é a substituição de revólver por arma laser, projetando assim um cenário de mais ficção científica do que o policial. E apesar da pegada infantil, a série tinha episódios que lidavam com racismo, questões ambientais e até mesmo as missões de paz no Oriente Médio, sem deixar de lado a questão da humanidade de Murphy e sua adaptação à vida de ciborgue. Finalmente percebeu isso. Você ficou doido? Claro, o Scrambler mexeu com seu cérebro, mas você provou que sua humanidade é mais forte do que qualquer programa de computador. Sabe? E a Toei aproveitou essa pegada de policial ciborgue e em 1989 produziu o policial de aço Giban, que fez um grande sucesso na rede Manchete. Só que eles inspiraram no anime O Oitavo Homem, como eu já tinha falado no vídeo do Giban. E quem quiser ver esse vídeo, eu vou estar deixando a cardzinha no canto da tela. O policial de aço Giban tem o direito de prender qualquer criminoso, em qualquer circunstância, sem um mandado de prisão. E apesar do fracasso do filme de 1993, foi feita uma série do Policial do Futuro com 23 episódios, deixando todo o conteúdo ainda mais focado em crianças. E por conta disso, em nenhum episódio Robocop atira em alguém. Ele sempre usa sua arma para atirar nas armas de seus inimigos, ou então atirar em candelabros e armários para eles caírem em cima dos vilões. E claro, como toda produção com foco no público infantil, a série tinha uma amiga criança para o personagem principal. E por motivo de licenciamento, apenas os nomes Robocop e Alex Murphy puderam ser utilizados. E com isso, todos os outros personagens foram trocados. E ED-209 não podia nem ser citado na obra. A história da série se passa 5 anos depois do primeiro filme e ignora os eventos das sequências. E dessa vez, Robocop era interpretado pelo ator canadense Richard Eden, que na maior parte do tempo entrega uma atuação muito boa, principalmente nos movimentos robóticos. E aqui no Brasil, essa série foi exibida pela Rede Globo, pelo canal pago Fox e depois pela Rede Record. E em 1998 foi lançado mais um desenho animado, chamado de Robocop Alpha Commando. E dessa vez, a série teve 40 episódios e foi mais popular do que a série anterior. E essa versão é uma continuação direta da série de 1988 e se passa no ano de 2030. Após Robocop ser reativado para fazer parte da Alpha Commando, uma agência federal que tenta impedir as ações da DARK, que era a Diretoria de Anarquia, Revanche e Caos. E essa é definitivamente a produção que foge da obra original, com um cenário bem diferente futurista, sem a presença da OCP ou outros antagonistas conhecidos na franquia. A série é bastante divertida e oferece uma dose de nostalgia pelos anos 90, mas também possui os seus problemas, como o fato de terem dado os patins ao Robocop ou a possibilidade dele se transformar em diversos veículos. E aqui no Brasil, esse desenho foi exibido pela Rede Globo e depois pela Rede Record. E depois, em 2001, foi lançada a série Robocop Primeiras Diretrizes, que teve 4 episódios de 1h30 cada. E a história se passa 10 anos após Robocop e mostra um personagem já cansado e até mesmo depressivo, tendo que lidar com a questão de se sentir mais um produto do que um ser humano. E nessa série tinha mais novos vilões, o caricato Bonnie Machine e até mesmo James Murphy, que é o filho de Alex, que se tornou um executivo da OCP. E fica claro que a série sofre com um baixo orçamento e que muitas atuações ficaram abaixo do esperado, apesar da dublagem brasileira corrigir esse problema. E no entanto, vale notar que eles se esforçam
para tentar trazer as mesmas características da obra original, mesmo errando a mão em muitos pontos. E dessa vez, quem usou a armadura foi o ator Paige Fletcher, que apesar de ter uma boa atuação, afirmou que nunca tinha visto Robocop antes das gravações. E também não teve nenhum treinamento de mímica para poder usar o traje. E além disso, Fletcher era bem mais baixo que o Peter Wheeler, mas mesmo assim, conseguiu se encaixar na mesma armadura do primeiro filme. E o resultado disso foi o Robocop com a aparência bem mais barata que o original. E a outra novidade foi o segundo Robocop, chamado Robocable, que é supostamente mais tecnológico e avançado que o primeiro modelo, mas no fim acaba sendo apenas um Robocop com a armadura preta. E você que está assistindo esse vídeo, já viu alguma vez essa série do Robocop? E em que emissora vocês viram? Vão comentando embaixo do vídeo. E na época do auge dos filmes do Robocop, o Policial do Futuro ganhou histórias em quadrinhos publicados pela Marvel, Dark Horse Comics, Avatar Press e Dynamite Entertainment. E aqui no Brasil, as HQs começaram a ser publicadas em 1991, na edição número 8 da revista Aventura e Ficção da editora Abril. E em 1992, devido ao grande sucesso do Exterminador do Futuro e da produção de Robocop 3, que seria lançado no ano seguinte, foi lançado em quadrinhos um crossover com esses dois personagens. A aventura mescla, de maneira bem equilibrada, os dois universos. E é possível acompanhar essas crises existenciais, típicas de Murphy, em sua condição cibernética como Robocop. Só que aqui, a natureza implacável do ciborgue é confrontada por inimigos tão formidáveis quanto ele. Só que infelizmente, a HQ não foi republicada por nenhuma editora, sendo que a edição da editora Abril é a única existente aqui no Brasil. E para conferir o material, o jeito é procurando na internet os arquivos em PDF ou nos sebos. E baseado nessa HQ, foi lançado um jogo para Mega Drive, Super Nintendo e para outros consoles, assim como foram lançados os jogos de cada filme da trilogia. E depois, em 2014, foi lançado o reboot com a direção de José Padilha, que foi o mesmo diretor de Tropa de Elite. O filme foi orçado em 100 milhões de dólares e conseguiram arrecadar mais de 242 milhões. E apesar do fracasso, foram lançadas as HQs baseadas no filme pela Boom Studios. E por causa do fracasso do reboot de José Padilha, foi cogitado ser lançado mais um filme, só que com a mesma aparência do clássico. Agora, o jeito é esperar para ver se o filme vai mesmo sair do papel. E Robocop também já foi um dos personagens do Mortal Kombat 11, assim como outros personagens de outros filmes, como Freddy Krueger, Rambo e mais. E aqui termina mais um vídeo do canal Triplo G. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aqui na tela. E continue maratonando os outros vídeos do canal que também estão muito bacanas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.